Pronto, galerinha, voltamos agora, professor Jorge, para fazer a nossa aula de revisão. Então, aproveite esse momento. Se você deixou de anotar alguma informação, é a hora que você tem de aproveitar, né, para aproveitar o momento e não marcar bobeira, anotar logo a informação de revisão. Beleza, professor Jorge? Beleza, ótimo, maravilha. Então, Foram fechou, muitas né? informações. Muitas informações. Inclusive, são assuntos, novamente vamos falar, pode cair no Enem. Muito bem. São assuntos atualizados, muitas informações no gráfico também atualizadas. Isso mesmo. E aquilo que você sempre fala, sempre eu falo, faz a anotação, rabisca aí o que for mais importante, beleza? Aí, tamo junto. Acaba com essa tinta de caneta aí, acaba com esse lápis, né? Para que esse lápis final do ano só deixa desse tamanhozinho aqui para você mostrar que você anotou tudo sobre nossas aulas de geografia. Então, beleza? vamos junto? Vamos Valeu. lá no quadro? Bora! Aula 15.2, população e renda. Vamos lá, professor Jorge? Beleza, então, falamos aí para vocês que, de acordo com a ONU, né, existem pessoas com renda inferior no mundo, hein, a 1,25 dólar ao dia. E falamos também que essas pessoas, a maioria delas habitam o sul da Ásia e a África subsaariana, ok? Então, essas duas regiões do mundo é onde existe o maior problema de fome. Não é isso, professor Rogério? Certo, isso mesmo. Vimos também que a pandemia trouxe ainda mais problemas, como se não bastasse esses que são atuais, antes de ter pandemia. A pandemia, por exemplo, em alguns lugares, ela agravou isso. Se para o Brasil já trouxe consequência, imagine para um país que é muito pobre. É isso mesmo, professor É Jorge. isso? Bem, aí falamos que a pandemia, a nível macro, ou seja, a nível internacional, falando de países, nesse contexto ela trouxe desemprego, ela aumentou as desigualdades sociais e aumentou também a pobreza. E falamos que isso também pode ser analisado de forma regional. Podemos falar do Brasil, que também aqui aumentou o desemprego, a desigualdade e o aumento da pobreza. Beleza? Muito bem. Falamos sobre a questão da concentração de renda, onde no mundo, 1% dos mais ricos concentram 28,3% da renda total do país. Aqui no Brasil, né? O Brasil tem a segunda maior concentração de renda no mundo. E ele só perde aí para o Catar, que 1% concentra lá 29% da renda daquele determinado país, que é o Catar. Então, a gente tem esse desafio no Brasil da redistribuição da renda, né, professor Jorge? Isso. Então, olha só, isso aqui é um caso que a gente precisa repensar aí a nível de Brasil. Não é isso? A gente tem que entender que o Brasil, no contexto internacional e falando questão social, ele é muito desigual. Muito bem. Ok? Isso mesmo. Falamos aí da questão da renda no Brasil, onde a gente apresentou esse mapa para vocês. É um mapa bem atual do ano 2021, que a renda média do Brasil deu em torno de 1.367, maior que o salário da época, que era de 1.100 no ano de 2021. Só que falamos o seguinte, a média, tem pessoas dentro do Brasil vivendo com bem menos que isso, né, professor Jorge? Isso. E aí, inclusive, já pegando esse gancho, eu vou falar sobre Brasília, que também nós falamos sobre a questão de Brasília, que aparece aí como o apogeu na nossa pirâmide, né? Muito na renda, né? Então, mas aí a gente tem que entender que isso aí são cálculos, é isso? Tira-se médias. E que essa média está relacionada ao tamanho da população. Então, a população que mora no Distrito Federal nem chega perto do que é a população de São Paulo, que é a região mais industrializada do Brasil, que gera a maior riqueza no Brasil. No entanto, os salários lá no Distrito Federal tem muita gente ganhando muito.
E também tem gente que ganha pouco ou quase nada. As cidades ali, satélite, Rogério, tem muitas favelas ali, muitos problemas sociais. Com certeza. Ok? Mas a população é pequena. Aí fez essa média, aí aparece isso aí como sendo muito alto. Muito Ok? bem. E aí a gente consegue observar, né, que aquelas regiões que falamos durante a aula de menor renda, né, vai ser principalmente as regiões de menor desenvolvimento. Nesse caso aí a gente tem o Brasil, né, com o menor desenvolvimento. No Brasil, que é o Norte e Nordeste, certo? Beleza. E os maiores a gente vai encontrar no sul do Brasil. E aí falamos sobre a questão do IDH e falamos assim sobre os conceitos deles que é muito elevado se ele for entre 900 e se aproximando de 1. E o elevado é entre 800 e 899, 0,899. O médio é entre 0,500 e 0,799 e um país considerado IDH baixo está entre 0 e 0,499. E apresentamos aí para vocês a questão do ranking do desenvolvimento humano, que maior parte desses países com IDH muito alto, né, a gente vai encontrar onde? Lá no hemisfério norte da Terra, país desenvolvido. Na primeira colocação, Noruega. O Brasil está nessa faixa etária de 0,761, então com outros países aí como Tailândia, México também, que é um país emergente. E temos aí o IDH muito baixo, que são IDH lá do continente africano, a maior parte deles. E falamos também sobre a evolução do IDH no Brasil, né, que da década de 90 até 2018, né, professor Jorge? Fizemos por década aí, ó, 90, 2000, 2010 e 2018. Então, como o Rogério mesmo situou, olha só, o nosso IDH em 1991, galera, olha só, estava aqui, ó, muito baixo, ok? A diferença para 2018 é gritante, porque hoje nós podemos considerar muitos lugares no Brasil tendo IDH alto ou muito alto. Então, melhorou bastante e aí a questão da evolução de IDH no Brasil. E aí a gente tem as áreas de maior desenvolvimento, que vai ser o estado de São Paulo e Santa Catarina, né, professor Jorge? Isso. Que está marcada em 2018, são as áreas de maior IDH dentro do Brasil. Perfeito, certo? Beleza, tranquilo. Galera, então a gente volta já só para fazer aí a correção da atividade. Agora, uma dica aí, ó, arrepia aí nessa atividade, tá? Já a gente volta. Valeu. Tchau. Tchau. Pronto, galera, voltamos agora para fazer a correção, professor Jorge, dessa atividade. E aí, você acha que essa galera arrepiou? Tranquilo. Tranquilo, né? Suave na nave. Suave na nave. Tem que tomar cuidado de falar da nave, porque o professor Jorge está ligado toda hora aqui. Então vamos lá, de olho na tela, bora festejar o teu resultado da nossa atividade de sala. Hora de resolução de comentários sobre a nossa atividade. A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, assinale a alternativa correta. A. A pobreza está concentrada exclusivamente nos estados da região norte e nordeste do Brasil. B. Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiros, a questão da pobreza já foi superada, pois não há mais número significativo de pessoas em situação de pobreza. C. Já até saiu. Praticamente todo mundo acertou agora. Praticamente todo mundo acertou. Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias das grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos municípios brasileiros, essa situação é inexistente. A partir dessa D, Rogério, eu quero fazer uma observação para o aluno. Faça, já professor. Aproveitar, né? Eles já sabem, mas não custa nada melhorar aí o nível de entendimento deles. Nós agora vamos falar de maldade do examinador. É isso? Às vezes o examinador ele vem trazendo frases
muito fortes. Isso E mesmo. aí o aluno tem que desconfiar. Muito É bem. isso, olha só. É inexistente. Isso é muito forte. Com certeza. É muito complicado, muito complexo dizer que essa situação é inexistente em qualquer lugar do mundo. É algo muito, muito extremo, né? E isso é muito É extremo. muito extremo. Beleza? Olha só, a pobreza está concentrada em poucas cidades. Essa aqui, o nosso querido aluno já cancelou de cara, eu tenho De certeza. cara. A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades? Não, a gente falou Contrário, né? que é nas cidades médias e grandes, não é Muito isso? bem. Vamos lá para a próxima, Rogério? Bora. Tranquilo? Tranquilo, vamos Ou avançando. tu quer ver aqui a pobreza está concentrada exclusivamente, olha só, outra palavra que tem que ter cuidado, exclusivamente também é uma palavra forte. Não, a gente Não é tem isso? pobreza, a gente tem pobreza onde, professor? No sul, no sudeste, Todo lugar centro-oeste do Brasil temos pobreza. Não só no norte nem no nordeste. Isso. Agora, se perguntasse Onde elas se concentram a maior parte, aí sim, seria aqui. Nessas duas Não regiões. é isso? Muito bem. Na região sul-sudeste do litoral, a questão da pobreza já foi superada. Olha aí, mais uma Não. situação que fala, isso aqui é muito forte, ó. Então, você desconfie desse tipo de preposição. Com certeza. E esse litoral brasileiro, ele está falando ali principalmente do litoral do Nordeste, né? Então ele quer falar, eu sei que o Sudeste tem litoral também, mas principalmente aí, ele já citou Sul e Sudeste, e está falando do litoral, maior parte ali do Nordeste. Então, olha, isso aí estava mamão com açúcar. Tranquila, tranquila. A galera ficou ligada, acertou essa aí de primeira, professor. Beleza. Questão 2. Sobre o conceito de renda per capita, é correto afirmar: A. Todos os países desenvolvidos possuem uma renda per capita elevada. B. Todos os países subdesenvolvidos possuem uma renda per capita pequena. C. A renda per capita da China é a segunda maior do mundo, já que a China possui a segunda maior economia do planeta. Interessante isso aí, né? É interessante. D. Países mais populosos apresentam uma renda per capita maior do que os países menos populosos. Para determinar a realidade socioeconômica de um determinado país, a renda per capita deve ser utilizada associada a outros índices econômicos e sociais. E aí, professor? E aí? Tá tranquilo, Tá né? tranquilo, ó. Olha só, vamos falar da C, que eu achei interessante. A renda per capita da China é a segunda maior do mundo, Rogério. Aí o aluno vai lembrar de quem aí? Vai lembrar da Lucy. Isso mesmo. E do Maurício, que explicam cálculos para eles, de média. Então, lá é mais de 1 bilhão de pessoas. População numerosa, né? Isso, e aí vai ter que fazer esse cálculo. E aí a renda vai cair, não é isso? A renda per capita. Com certeza. Está entre as maiores economias do mundo, mas só que quando a gente olha para o número de pessoas que a população total daquele país é gigantesca, né? Então, acaba caindo a questão da média de renda da população e temos desigualdades dentro da China, muitas desigualdades. Beleza. Então, para determinar a realidade socioeconômica de um determinado país, a renda per capita deve ser utilizada associada a outros índices econômicos e sociais. Isso mesmo. Então, a gente vai analisar o índices econômicos, né, de média de PIB também, o IDH, né, e a gente vai ter essa realidade. Vamos para uma questão de Enem. Verifique os dados apresentados a seguir. Então, você tem um dado país 1, 2, 3, 4 e 5. Fala-se na segunda coluna sobre o crescimento demográfico. No próximo, a coluna fala sobre o IDH, a taxa de analfabetismo, a porcentagem de analfabetismo desse país e a expectativa de vida. Ok? Na primeira coluna, M, masculino, e o outro, feminino. Isso mesmo. Ok? Então, é interpretação, né? Interpretação, da pura tabela, interpretação. Análise, né? Tomando-se por base esses indicadores sociais e econômicos, é correto afirmar que, alternativa A, desses países, apenas 2 têm economia desenvolvida. B, os países 1 e 5 devem estar situados na Europa Ocidental. C, o país 4 encontra-se numa fase de recessão. D, os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. E aí, o país 5 é o único país que possui uma economia desenvolvida. E aí, Rogério, tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Volta lá para a gente dar uma analisada lá no país 5. Olha só, crescimento demográfico,
uma Está menor... crescendo pouco. Pouco. Aqui. Se está crescendo pouco, esse aluno vai lembrar lá da aula sobre teorias demográficas, crescimento populacional, que existe aí um grupo de pessoas, né, os grupos de países que têm essa característica, que eles são chamados de países, pontinho, pontinho, pontinho. Vamos lá, IDH alto também, outra informação para ele ficar atento. Será que são todos os países que possuem IDH alto? Não, são aqueles países que são destaque, pontinho, pontinho, pontinho aí para você ficar O analfabetismo, zero. Ou inexistente, né? Inexistente. Expectativa. Estão vivendo muito. Olha aí, ó. Vamos analisar lá o primeiro. Então, o primeiro tem o quê? Crescimento anual, 2,4. IDH, 519, menos. Analfabetismo. Menos, eu coloquei aqui, galera, não quer dizer que é menos. Eu quero dizer que é baixo. Baixo. Okay? Analfabetismo. Olha aí, 25%. 25%? Meu Deus do céu, muito alto. Muito. E a expectativa de vida, 49 e a 54. É baixo. Certo? Esse país. Agora, professor Jorge, antes de a gente conferir a resposta correta, então, por que eu fiz essa diferença entre o país 1 e o país 5? Então, esse país 1, professor Jorge, com essas características, será que o país 1 é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? O IDH está muito baixo. Né? Então, a gente tem aí, coloca aí, no número 1, sub, para representar que é um país subdesenvolvido. Porque nós observamos essas características. E com essas características, elas são bem presentes em países de menor desenvolvimento, que são subdesenvolvidos. E na 5 aí, ó? Não, vamos fazer o resto, olha só. O país 2 também é sub. Por quê? Ó, ele tem crescimento demográfico, o IDH é mais baixo ainda. Ó. Isso Meu Deus mesmo. do céu. É muita pobreza que tem nesse Pobreza, país aqui, ó, então, muito baixo. é um sub, né? E o analfabetismo, meu Deus do céu, Altíssimo. 80%. Ixi, Maria. Muito Muita alto. gente pobre. E a expectativa de vida é baixa. Então, não estão vivendo muito. E o 3? Também é um país subdesenvolvido. Características aí, ó. Também está crescendo, né? O IDH, nossa senhora, baixíssimo. Muito baixo, menos. Então, o analfabetismo, 64% é muito alto. Isso mesmo. Expectativa de vida? Também muito baixo. Isso mesmo. E o 4º país? Também crescendo muito, ele também tem o IDH baixo, olha, e subdesenvolvido também. Então é um país subdesenvolvido. E o 5 é o único país que temos aí como? Desenvolvido. Olha aí, marca aí coloque até de outra cor. Azul. Desenvolvido. Então, a partir dessas informações, a gente com certeza vai chegar que esse país, desse gráfico... Não, e olha só, o examinador foi tão... como é que eu posso falar assim a palavra? Minucioso, né, digamos assim, né? De dizer até que lá a economia socialista... ele não está nem falando, né? Não está falando nada disso. O sistema de governo não tem nada a ver. Então, isso daí são os distratores, né? Que a gente falou lá naquela aula do Agora Vai, né? Exatamente. Que vem muitas das vezes para confundir. Então, marque aí que tranquilo, suave na nave. O país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. Muito bem. Questão 4. Questão bem interessante, né? Interessante. Bem só legal. Interpretação. Independentemente de país. Ele só queria saber se nossos queridos alunos sabem o que é IDH. Por isso que é importante estudar, né? Interpretar que expectativa de vida interfere para saber se o país é desenvolvido. Por isso que a gente fala para o aluno, quando a gente vê uma pirâmide de base larga, natalidade, característica de um país subdesenvolvido. Porque esses macetes ele vai conseguir chegar numa resposta, professor Jorge. Beleza. Índice de Desenvolvimento Humano serve para avaliar a qualidade de vida em cidades, estados e países e mensurá-la em números para facilitar o seu acompanhamento e comparação em dados estatísticos. Sobre o DH, responda: A. Cite os critérios para se estabelecer o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. B. Os países do continente africano apresentam as menores médias de IDH do planeta. Quais fatores que contribuem para esse fato? Vamos lá. Se tiver algo nesse sentido, ele pede o que na A? Cite os critérios para estabelecer o IDH. Olha aí, só era lembrar que é o Produto Interno Bruto. Per capita consiste na divisão do produto interno, o PIB, né, em dólares norte-americanos pelo número total de habitantes. Além disso, leva-se em conta o custo de vida de cada país. Muito bem. Demonstrando qual o poder de compra que aquela população tem com determinada renda. Educação, taxa de alfabetização da população acima de 15 anos,
nível de instrução e escolaridade. E expectativa de vida, que baseia-se na expectativa de vida da população e na taxa de mortalidade infantil. Que são os pilares que o IDH, né, avalia dentro da sua composição. Beleza, aí a B, pede o quê? Quais os fatores que contribuem para esse fato do IDH africano ser baixo, não é isso, Rogério? É isso mesmo. Se escrever algo nesse sentido aqui, ó, vai estar tranquilo. Lá no continente africano, né? Isso. A África possui os menores índices de IDH. São vários os fatores que contribuem para esse fato. O longo processo de colonização e exploração dos recursos naturais. Aí ele vai lembrar de quê, Rogério? Lá do imperialismo. Imperialismo, pelos colonizadores, que dificulta o desenvolvimento econômico dos países africanos. A expectativa de vida da população, que é muito baixa, os altos índices de pessoas com AIDS, subnutrição, os conflitos étnicos, entre outros. Ok? Fechou, né, professor Jorge? Tranquilo. Tranquilo. Eu estou feliz porque eu tenho certeza que essa galera realmente arrepiou na nossa atividade. Então, galera, um grande abraço e, professor Jorge, vamos falar o seguinte, continue focado nessas aulas de geografia, porque essa galera certamente, né, vai colher excelentes resultados. Então, foco nas aulas de geografia, um grande abraço, tchau! Valeu!